palavra para a gente aprender aqui verdadeiramente a andar no caminho do Senhor e vigiar. Comecei a mensagem na sexta-feira. Sexta-feira eu preguei com outro texto, né? Mas praticamente o mesmo sentido. E a gente tem que tomar um cuidado, porque tem muita coisa que parece, mas não é. Eu falava na sexta-feira, nem tudo aquilo que é aparente é de verdade. Tem coisa que parece ser, mas não é. Não é. E é aí que a gente erra, e é aí que o diabo consegue dar rasteira na gente. Está amarrado em nome de Jesus. Então a gente tem que aprender o que? A vigiar. Ter uma vida de vigilância na presença de Deus. Pegar a orientação que Deus nos dá e tomar o cuidado para não acabar se desviando, fazendo aquilo que não deve, dando brecha para o diabo agir na nossa vida. Tem muita gente que não é o nosso caso, eu digo a glória a Deus, mas tem muita gente que ela vai dando brecha. E aí o diabo, ele é oportunista, ou seja, ele aguarda uma oportunidade para até mesmo derrubar a pessoa, para tirar ela da presença de Deus. E na nossa cabeça, na nossa mente, o diabo, ele está agindo, né, na vida daquelas pessoas que não conhecem nem a palavra. Ah, pastor, fulano está com o diabo, está com Satanás. Olha o demônio está fazendo na vida dela. Irmão, mas você acha que o diabo está preocupado com essas pessoas? De verdade, você acha que o diabo está preocupado em quem já está servindo a ele? O diabo não está preocupado com quem está servindo a ele, que já pertence a ele. O diabo está preocupado, trabalhando para derrubar aqueles que não são dele. O trabalhar do diabo é para quem está servindo a Deus. É a esses que ele quer destruir, é a esses que ele quer derrubar. Diga, está amarrado. Diga, está amarrado. Só que o amarrar é importante, é o costume do crente, né? Está amarrado, né? Mas antes de amarrar, a gente tem que aprender a vigiar. Porque se a gente não vigiar, a gente pode amarrar o que for, que o nó vai ficar frouxo. Ele vai ter legalidade. E o que a gente não pode dar para o diabo é legalidade. O missionário R.R. Soares, ele diz que quando a gente dá legalidade para o diabo, que a gente dá uma brecha, que a gente está vivendo uma vida ali longe da presença de Deus, que não está fazendo aquilo que a Bíblia orienta, é como se a gente desse um cheque assinado para o diabo, falando para ele, você pode colocar o valor. Ele coloca a doença, ele coloca o problema no casamento, ele coloca o problema financeiro, ele vai preenchendo esse cheque. A gente vai dando recibo para o diabo e ele vai requerer aquele valor. Então, muitas das vezes, eu me incluo nessa, tá? Todos nós precisamos vigiar. Se eu sou um servo vigilante, se eu estou sempre ali andando em conformidade com a palavra, não sou mais servo. Pastor, o senhor falta só uma auréola na cabeça e criar asas. O senhor é um anjo. Não sou nada. Não existe essa pessoa. Somos pecadores que corrigimos as nossas falhas diariamente. Eu preciso diariamente corrigir as minhas falhas para não deixar brecha para o diabo. A nossa vida, ela tem que ser desta maneira, uma vida de vigilância. Opa, isso aqui não agrada a Deus, então a partir de agora, eu descobri, eu não sabia, a partir de agora isso aqui não vai ficar mais na minha vida. A partir de agora isso aqui não vai mais ser nomeado na minha vida em nome de
Jesus. Amém? Vamos para a palavra 1 de Pedro, capítulo 5, lá no finalzinho da Bíblia, perto de Apocalipse. 1 de Pedro, capítulo 5. Se você abrir em Apocalipse, de trás para frente é Apocalipse, aí vem um livro pequenininho de Judas, aí vai vir 3 cartas de João, 2 de Pedro, é a primeira. Apocalipse, Judas, João, Pedro. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Irmão, a gente precisa colocar a nossa vida na mão de quem? Na mão de quem? De Deus, Jesus. A gente precisa, é questão de precisão, porque senão a gente vive enganado, a gente vive, achando que está tudo bem e não está. E aqui vai falar para a gente bem claramente, versículo de número 8, isso aqui é conhecido nosso, versículo de número 8, diz: sede sóbrios, e o que mais? Vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vamos lá. Todo amor, carinho e santidade. A quem que o diabo está buscando? Quem já pertence a ele? Quem está fazendo a vontade dele? A pessoa está vivendo uma vida promíscua. É esse que o diabo está procurando, bramando como leão? Quando a Bíblia diz que o diabo ele é adversário, ele é o opositor. É aquele que vive o contrário da vontade satânica, diabólica. É aquele que está vivendo em santidade. Porque o diabo ele é adversário da luz. A luz é a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo, e Jesus é a palavra. Diga glória a Deus. Então ele é adversário, ele é opositor daqueles que servem a palavra. E a esses, a Bíblia diz que ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando. Diga, está amarrado. Agora fala com o velho, diga, está amarrado, Então ele está buscando a quem possa tragar. Ele está buscando ocasião para destruir, derrubar aqueles que andam na presença de Deus. Então a gente vive se enganando. Eu confesso que eu já pensei dessa maneira, coitado de quem não está servindo a Deus, que o diabo está igual o leão querendo devorar. Isso aí ele já devorou, irmão. Você já está na mão dele. A gente trabalha para tirar da mão dele. Diga glória a Deus. Mas já está na mão dele. Aí vamos lá. A pessoa está vivendo uma vida promíscua, não obedece a Deus. Isso eu falo algumas coisas, Algumas coisas eu tento me travar para falar, mas puxa, eu sou pastor, tenho que pregar a palavra de Deus. A pessoa está no adultério, está na bebedice, está fazendo coisa errada, está fumando, está bebendo, está se prostituindo, está vivendo do jeito que quer. Você acha que a vida dessa pessoa está na mão de quem? A pessoa está com a vida na mão de quem? Do diabo. Aí ele está preocupado com essas pessoas? Não, já estão fazendo a vontade dele. Está preocupado com quem está fazendo a vontade de Deus. É esses que ele vai buscar ocasião, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Aí ele vai ver aquela pessoa que ela tem uma escorregada na fé.
acha que é normal. Nós vivemos o tempo da normalidade. Não, isso é normal. A gente tem que aprender a conviver com isso aqui. Não tem que conviver com nada. Não tem que aprender a conviver com o erro de ninguém. Eu tenho que aprender a viver em conformidade com a palavra de Deus. Ah, mas Jesus ama todo mundo. Claro que Jesus ama, Ele é Senhor. Jesus ama o pecador. Ele não aceita o pecado. Jesus ama o adúltero, mas odeia o adultério. Ele ama o drogado, mas ele odeia o vício. Jesus ama o mentiroso, mas odeia a mentira. E se eu ficar dando brechas na minha vida, eu estou dando arma para o diabo me combater, irmão. Eu nem anotei aqui no meu esforço, mas lembra do Jó? Lembra a passagem do Jó? Satanás pediu para tocar nele. Ô Senhor, será que o Jó honra o Senhor deveras? Ama o Senhor dessa maneira que o Senhor está falando? Deixa eu tocar no que ele tem para ver se ele não escarnece de ti, se ele não blasfema de ti. O Senhor virou e falou assim: ó, pele por pele, tudo que tem está na tua mão, só não tira a vida dele. Bateu um pé de vento na casa dele e morreu todos os filhos, 10 filhos. Vieram os midianitas, vieram fulano, ciclano, beltrano, roubaram tudo que ele tinha. Daqui a pouco a saúde dele foi embora. E a Bíblia diz que em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Eu imagino a cara do diabo, irmão, chegando no Senhor falando assim: Senhor. Porque até o diabo reconhece que o Senhor é Senhor da nossa vida. Diga a glória a Deus. Eu imagino ele chegando falando assim: Senhor. Não deu não, o cara te chama mesmo, hein? Esse tal de Jó aí, o cara conta firme. Não blasfemou de ti na perda financeira, não blasfemou de ti na perda familiar, não blasfemou de ti quando a mulher dele blasfemou de ti, não blasfemou de ti quando ficou doente. Não sei mais o que fazer, toma que o filho é teu. Não tinha mais o que fazer, irmão. O diabo tentou de tudo para tragar a Jó. Buscou ocasião, bramou como leão. Conseguiu derrubar o Jó. Depois o Senhor pega o Jó e fala assim: tudo que ele perdeu eu vou dar em dobro. Diga a glória a Deus. Daqui a pouco Deus virou o cativeiro de Jó. Mas por quê? O diabo não achou ocasião. Não achou. E muita gente tem dado ocasião para o diabo. E é aí que a gente precisa fazer aqui o começo do versículo: sede sóbrios, vigiai. É aí que a gente tem que cuidar da nossa vida espiritual. Se eu sei que algo não agrada a Deus, por que eu estou fazendo? E o diabo não é amiguinho de ninguém, irmão. Ele vai arrumar, causar situações até mesmo para te enganar. Você vê que ele brando como um leão, mas ele é o leão. O diabo é o leão. Só existe um leão, o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. O nosso Senhor é o nosso Salvador, mas ele brama como um leão. Então ele se faz até mesmo de bonzinho, de agradável, ele se faz até de luz. Ele tenta imitar a luz para enganar, para diluviar, para fazer você achar que não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com ele. Não, isso aqui, ó, eu acho até que é benção.
e tem coisa que não é. Eu estava lendo uma passagem, depois até vou me aprofundar e vou estudar sobre isso. É algo que está no meu coração, preguei na sexta-feira, falei ali sobre o 2 Reis, que quando o Acabe e o Josafá se aliou com o Acabe tinha ali quase 400 profetas que profetizavam o que ele queria ouvir. E a Bíblia diz que um demônio, um espírito mau, se apresentou perante o Senhor e falou assim: eu sou um espírito de engano, eu vou colocar o engano na boca dele. Então quer dizer, o diabo, ele quer o quê? Ele quer enganar as pessoas. Ele quer dilubriar. É como um ilusionista, um mágico. Já viu um mágico ilusionista? Lembra daquele lá, o Mr. M? Lembra do Mr. M? Faz a sua mágica, Mr. M, para todos os brasileiros. O cara fazia um helicóptero desaparecer. Colocava o helicóptero lá e fazia umas danças lá, apareciam as mulheres lá com os panos, e sacudia o pano. Quando caiu o pano, cadê o helicóptero? Sumiu o helicóptero. Meu Deus do céu! Nossa, Mr. M! É o Mr. M! Aí daqui a pouco ele revelava o segredo. Era um espelho. Colocava um espelho, aí tirava o espelho, levantava o pano. Quando tirava o pano, o espelho já tinha sumido, o helicóptero sumia. Nossa! Conseguiu me enganar! É uma ilusão. Diabo ilude. Quem um dia estava na estrada, assim, um dia de muito calor, aí você olha na estrada lá na frente, assim, você vê uma poça d'água. Aí você vê, nossa, tem água, acho que choveu lá na frente. Tem uns que até reduz o carro. Aí quando chega perto, cadê a poça d'água? Não tinha água. Era uma ilusão de ódio. Era uma enganação na nossa mente. O vapor da água sobe e aí cria uma película de vapor entre o asfalto e o calor subindo e tal. Não sei explicar essas coisas, eu estudei há muitos anos atrás isso aí, né? Mas é mais ou menos isso, nessa linha de entendimento aí. Aí você olha, parece uma poça d'água, você chega perto e não tem água. E o diabo, ele vai iludindo as pessoas. E é aí que a gente tem que tomar cuidado. Diga, eu vou tomar cuidado. 2 Coríntios capítulo 11. Segunda carta aos Coríntios capítulo 11. Vai voltando. Está em Pedro, vai voltando. Vai ter Tiago, vai ter Hebreus, vai ter Tito, Filemão, vai ter os Timóteos, vai ter os Tessalônicos, vai ter os Filipos, os Éfesos, os Galaxianos, os Gálatas, vai ter, aí vai vir os Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, o versículo de número 14. Olha que coisa, olha que armadilha de Satanás, olha que armadilha do diabo, dentro do nosso contexto aqui de mensagem. E aqui fala justamente, esse texto aqui fala sobre falsos profetas. Pastor, falsos profetas? Falsos profetas. E a gente tem que tomar cuidado, está cheio de falsos profetas aí, inventando costumes, inventando coisas, inventando moda. E é isso aqui que está falando, ó. Versículo 14, ó. E não é maravilha, porque o próprio quê? Próprio quem? Satanás se transfigura em quê? Em anjo de luz. A Bíblia diz que o próprio Satanás, ele se transfigura, ele se faz de anjo de luz. Para que o diabo vai se fazer de anjo de luz? Para enganar, irmãos. Para enganar. A gente tem que tomar cuidado, irmão. Nem tudo aquilo que parece é de verdade. Tem coisa que parece, mas não é.
Tem uma mulher aí dos YouTube da vida, se eu não me engano, até minha esposa segue ela, é uma boleira ela faz um bolo, irmão, um negócio doido. Só que tipo assim, ela faz um bolo que parece uma Bíblia, que todo mundo olha e é a Bíblia de verdade. Daqui a pouco ela levanta assim e começa a comer. Não era Bíblia? Não era um bolo, mas parecia Bíblia. Um dia ela fez um tijolo. Ela está numa parede de tijolo assim, né? E ela falando, aí daqui a pouco ela falando, ela conversando, ela vai lá, arranca o tijolo e começa a comer. Não era tijolo, era bolo. Mas parecia tijolo, mas não era tijolo, era bolo. E ela só faz coisas inusitadas. Ela faz um microfone, né? Ela vai falando, ela começa a comer o microfone. Não é microfone, era bolo. Mas parecia, mas não é. Nem tudo aquilo que parece é. Espiritualmente também. Tem coisa que parece até direção de Deus, mas não é. É uma armadilha do diabo para trazer sofrimento, para trazer a confusão, trazer briga propriamente dita, para trazer até morte, natureza de Satanás. Que a morte é uma natureza satânica. Então a gente tem que vigiar. Senão daqui a pouco, meu irmão, o diabo está se fazendo de anjos de luz e enganando os escolhidos. Tem um livro daquele escritor já falecido, foi um grande evangelista, Kenneth Hagin. Puxa, homem de Deus, escreveu aquele livro O Nome de Jesus, que ajudou o missionário a ser curado, né? E de uma crise alérgica que ele tinha há muitos anos. Orava pelas pessoas, as pessoas eram curadas e o missionário não era curado. Aí ele deu o livro O Nome de Jesus, né? E aí ele aprendeu a determinação e escreveu o livro Como Tomar Posse da Bênção. Esse homem, Kenneth Hagin, quando ele era jovem, ele teve uma doença mortal. Ele estava em cima de uma cama morrendo. E aí as pessoas falavam para ele: olha, irmão, tem que se preparar, porque logo, logo o Senhor vai lhe recolher. E começou a aparecer para ele no leito de hospital Jesus, ou alguém se fazendo de Jesus, né? O tal Jesus aparecia para ele e falava assim: olha, logo, logo vai acabar o teu sofrimento, você vai embora comigo, e nós vamos embora, e aí vai dar tudo certo. Ele estava conformado com aquela coisa que aparecia para ele, se aparentando de Jesus. E aí apareceu a primeira, a segunda, aquele, lendo a Bíblia, né? Parecia aquele homem bonito, roupa branquinha. Aí ele leu na Bíblia que o Senhor tem as vestes salpicadas de sangue. Opa! A veste do Senhor não é branquinha, é só pecado de sangue. Aí no outro dia apareceu o negócio dele de novo, aí já veio com a veste só pecada de sangue. Ele falou assim: ó, está amarrado o diabo em nome de Jesus. Aí o tal Jesus desapareceu, nunca mais apareceu para ele. Quem que era? O diabo se fazendo. Então cuidado, que às vezes você está tendo uma direção que não é uma direção de Deus. Às vezes você está fazendo um negócio que não é vontade de Deus, mas há um convencimento diabólico para que você viva daquela maneira. Cuidado. O diabo está preocupado com o santo. O diabo está preocupado em derrubar quem está servindo a Deus. O diabo está preocupado em derrubar quem está fazendo a vontade de Deus. E ele vai jogar pesado para poder desviar, derrubar, tirar de dentro da igreja. Quem já ouviu falar em confusão dentro da igreja aí? Quem já ouviu falar em confusão na igreja? Já ouviu falar em confusão na igreja? Quantas pessoas não saem da igreja por causa de uma confusão que deu? Você acha que aquilo ali foi o quê? Um diabo, irmão, que plantou aquilo ali.
Coisas que eu não sei se eu falo, não sei se eu falo, se eu posso falar, né? Mas, enfim, vou ter frescura, não, pode falar mesmo. Aonde tem divisão, você acha que quem que causou aquela divisão? A Bíblia diz que o reino dividido não subsistirá. Aí o pastor Jean está aqui, sou da Igreja da Graça. Aqui eu fui alcançado por Deus na graça, é da graça para a glória, diga graças a Deus. Aí daqui a pouco aparece que já aconteceu comigo, uma pessoa fala assim, olha, eis que Deus mandou dizer. Eu tenho medo desse negócio de eis que Deus mandou dizer, porque se eu sou de Deus, eu falo com Deus e Deus fala comigo. Eu tenho uma liderança, eu acredito na liderança, na unção de Deus sobre a liderança. Se Deus quiser me dar uma direção, eu creio que Ele vai usar a minha liderança para falar comigo. Não usar quem eu nunca nem vi na minha vida. Olha. Aí o cara chegou para mim e falou assim, olha, você é da Igreja da Graça, mas eu te vejo em outro ministério. Aí eu falei para ele assim, acho que o senhor precisa usar óculos. Aqui é da graça para a glória, meu amigo. Se tem uma coisa que eu tenho no meu coração é gratidão. Um negócio chamado gratidão. Deus fez tudo na minha vida, diga glória a Deus. E de tudo que Deus fez na minha vida, 90% Ele usou a Igreja da Graça. Desde pastor que cuidou de mim, meu primeiro pastor que me buscava na porta de casa para eu ir para o bar beber, até meu casamento, meus filhos, o pouco que eu possuo, não tem um pastor que tem uma vida de rei. Não tenho vida de rei, não. Eu gosto dessa minha vida simples. Eu gosto da vida simples. Eu gosto de coisa boa também, diga glória a Deus. Eu gosto da vida simples. Mas tudo que eu tenho, eu conquistei da parte de Deus dentro da Igreja da Graça. Aí o cara chegou para mim e falou assim, eu vejo você em outro ministério pregando pelo mundo. Eu falei, acho que o senhor errou, hein? E ele ainda falou para mim assim, Deus já falou que vai te levar em outras nações. Falou ou não falou? Eu falei, é verdade. Um dia Deus me deu uma palavra que eu ia pregar para língua, nações e reinos. É a palavra ministerial. Mas Deus nunca disse, vou te colocar no estado tal, no país tal, no continente tal. Deus falou que eu vou pregar para língua, nações e reinos. Pode ser pelo Facebook. Se me levar, glória a Deus e aleluia. Vou para onde o Senhor me mandar. Até canta a música do Davi Soares. Vou para onde o teu vento soprar. Aí o cara falou para mim, Deus já falou contigo, não falou? Eu falei, Deus falou. Deus falou que eu vou pregar mesmo para língua, nações e reinos. Mas Deus nunca disse que ia me levar para tal e tal lugar. Mas um dia Deus vai te mostrar. E está amarrado, diabo, em nome de Jesus. Se eu tiver que ir, quem vai falar isso é o meu missionário, é o meu pastor Jaime de Amarim Campos, são os meus líderes, pastor Guilherme de Melo, pastor Oswaldo Caldas. É eles que eu tenho sobre mim, e Deus vai usar eles. E ainda assim, é mais fácil falar assim, Senhor, eu preciso de mais confirmação, porque eu não vou sair do plano do Senhor, levar uma rasteira do diabo. Cuidado, o diabo não está lá fora não, o diabo não está fora da igreja, o diabo está procurando gente dentro da igreja. Diga, eu não. Volta lá pertinho do Apocalipse de João, 1 de João capítulo 5. O diabo está lá fora, o diabo está lá fora e vai levar todo mundo que está fora. A preocupação do diabo é com a gente, é com ele, que a gente está na mão de Deus. Eu estou na mão de Deus. Quem está na mão de Deus aí? Diga glória a Deus.
O diabo está preocupado com quem está dentro da igreja. Sabe por quê? Olha aqui, ó. Versículo de número 19. 1 João 5,19. Olha por que o diabo não está preocupado com as pessoas lá de fora. Olha por que o diabo está preocupado com as pessoas de dentro da igreja. Olha aí, ó. Versículo 19, ó. Sabemos que somos de quem? De Deus. E que todo mundo está onde? O mundo está no maligno. Nós somos de Deus, estamos servindo a Deus, estamos na igreja, diga a glória a Deus, ouvindo a palavra e praticando. E o mundo lá fora? O mundo já está no maligno. O mundo jaz no maligno. O mundo está no maligno. Então, se o mundo está no maligno, qual que é a preocupação do diabo? Se o mundo está no maligno, preocupação zero, irmão. A preocupação dele está aqui no começo, ó. Sabemos que somos de Deus. Ele está preocupado com o Filho de Deus. Ele quer derrubar o Filho de Deus. Ele quer ocasião contra o Filho de Deus. O diabo quer derrubar aqueles que são filhos de Deus. Que é dele aqui, irmão. Acabou. A pessoa está lá, está chegando na época de carnaval, né? A festa da carne, diga, está amarrada. A festa da carne. A pessoa está lá no carnaval. A pessoa fica lá, ó o diabo. Irmão, o diabo está dentro da igreja procurando alguém para levar para lá. Alguém que já tem uma tendência que eu escuto um sambinha, já começa o pezinho já bater. A pessoa escuta um sambinha, o pezinho já vai no automático. É por isso que o diabo está preocupado. Opa, ali, ó, já está batendo o pé, ó. Vou bater palma, ó, começou, ó. É aquele ali que o diabo quer. Lá fora eles já estão lá, já estão na perdição. Agora o diabo quer tirar aqueles que estão servindo a quem? Ah, Deus, diga eu não. A minha mentira. Vai procurar outro. Vai procurar em outro lugar. Eu não. Não vou nem falar para você o final da história do pastor que profetizou na minha vida, né? Acabou virando meu amigo. Aí um dia eu conversando com ele, a gente falando de assuntos de igreja, eu sempre dando uma taca, dando uma ponteada. Eu descobri até que o pastor bebia. Estava profetizando a minha vida. Tomar cuidado. Às vezes a intenção da pessoa não é má. A intenção dela não é má. Isso aconteceu até com Pedro. Jesus perguntou assim aos discípulos: quem diz os homens ser o filho do homem? E alguns falaram assim: alguns dizem que o Senhor é Elias, João Batista, algum dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a frase: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Digo, tu és Pedro, sobre essa pedra que ficarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão, e te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligar na terra será ligado no céu, tudo que desligar na terra será desligado no céu. Aí Jesus começou a falar da sua morte, da sua crucificação, da sua entrega. Pedro chamou ele de canto e falou assim: eu sou Pedro, sou Pedrão, sou Pedro, pedra 90, só enfrenta quem aguenta. Chamou Jesus de canto e falou assim: Senhor, não faça isso contigo mesmo. Deu uma dura de Jesus. Jesus olhou para ele e falou: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo.
O mesmo homem que foi chamado de pedra 90 ali, né? Tu és Pedro. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Minutos depois, para trás de mim, Satanás. A intenção era boa, mas era uma intenção diabólica. Tinha um demônio escondido atrás daquela intenção. Agora imagina se Jesus concordasse com Pedro. Não é verdade, né? Vou morrer para quê? Vou arrumar outro jeito, sem morrer. Não existiria salvação. Cuidado. Porque nem tudo que parece é o que é aparentemente. Cuidado com a aparência. Não se deixe enganar pelas aparências. As aparências enganam. Eu trabalhei num restaurante quando era jovem. Restaurante no meu bairro, lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Mas o restaurante, você entrava no restaurante assim limpinho, uma belezura. Mas quando entrava da cozinha para dentro, a gente lutava, parecia o Tartaruga Ninja lutando com o mestre Splinter. Era cada rato desse tamanho assim, que a gente tinha que brigar com o rato para pegar as panelas. Verdade mesmo. Todo dia, o cara não detetizava lá, que a gente todo dia, para fazer a comida, a gente tinha que lavar muito bem a panela, para poder cozinhar. Porque olha, era uma nojeira. Quando minha mãe foi cozinheira lá, quando minha mãe assumiu lá a cozinha, foi terrível. Minha mãe era bem criteriosa, né? E aí, puxa, era um Deus nos acuda. Tanto é que ela me levou para trabalhar junto com ela para ajudar ela a limpar. Falou, não vou cozinhar no meio dessa imundície, não. E aí tirou as imundícies, só que os ratos ainda vinham. E todo dia a gente tinha que lavar muito bem aquelas panelas. Tinha que lutar. Teve uma padaria também. Para pegar o saco de farinha da padaria, eu tinha que expulsar o rato primeiro. Você olhava a padaria por fora, meu irmão, uma padaria linda, uns pãozão assim, estava água na boca. Mas quando você passava para lá de dentro, era rato desse tamanho assim. O balde que pegava água para fazer a massa era o mesmo balde que lavava o banheiro. Uma porcaria. Eu não comia pão da padaria. Eu não comia pão de lá. Eu não comia um queijinho fatiado de lá. O pessoal pegava e fazia aquelas porçãozinhas de queijinho, né? Fazia aperitivo. Eu olhava aquele pessoal comendo, dava nojo. Nem tudo aquilo que parece é. Cuidado, que o diabo quer derrubar. Vamos finalizar? Mateus 24. Capítulo 24, versículo também 24. Mateus 24. Cuidado, irmão. O diabo ele quer derrubar aqueles que estão servindo a Deus. Quem é dele é dele, irmão. Quem já está na mão do diabo, já está. E se engana quem pensa que o diabo não tem poder, não tem força, quer dizer, né? O diabo tem força, o poder é de Deus, diga a glória a Deus. Mas o diabo ele tem força. O diabo tem força e ele tem habilidades que muitas das vezes até parecem habilidades divinas. E é aí que ele engana até os escolhidos. Olha o que diz aqui no versículo 24. Olha lá, ó. 24, ó. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes o que? Sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até quem? Até os escolhidos. Se possível fora, enganariam até aos escolhidos. Cuidado. Aqui no Brasil a gente teve um falso Cristo,
Quem lembra daquele homem lá, o Henri Cristo? Lembra do Henri Cristo? O cara falou, o Jesus que nasceu de novo, né? Agora eu sou o Henri Cristo, o Henri. Aí tá. Ele levantou uma seita lá, uma igreja, uma seita disfarçada de igreja, e ele arrumou um monte de adeptos. E se duvidar, eu não sei da igreja dele lá, que era lá, né? Mas se duvidar, tinha sinais. Que tinha quem o seguisse. Aí um dia falaram para ele, né? Como é que você está aqui nessa terra? Que Deus falou que não vai pisar mais aqui nessa terra. A palavra do Senhor diz que dos céus o Senhor vai nos receber. Ele vai vir no seu cavalo. Diga a glória a Deus. Os anjos vão vir, vão fazer a colheita, vão colher o trigo, vai deixar o joio e tal, né? Aí falaram para ele assim, você não pode pisar nessa terra. Aí ele fez um tablado de madeira. Aí ele andava em cima daquele tablado de madeira, um monte de trouxa carregando ele para cima e para baixo. Era o Henri Cristo. Ele falava que ele era quem? Cristo. Aí um dia ele foi no programa daquele menino lá, do Danilo Gentili. Aí o Danilo Gentili conversando com ele, entrevistando, dando risada e tal, aquela coisa toda, né? Satirizando, ironizando. Aí o Danilo Gentili perguntou para ele, e o vinho? O senhor pode tomar um vinho? Ele falou, gosto, todo dia eu tomo meu cálice de vinho, né? Não pode embriagar, mas pode tomar um vinho. Aí o Danilo contou, então bora tomar um vinho? Bora tomar um vinho. Aí o Danilo pegou 2 taças, colocou em cima da mesa uma garrafa de água. Ele falou, o que é isso aí? O que é isso aí? Você falou que ia dar o vinho e deu água. Aí o Danilo falou assim, dá seu jeito aí. Quer dizer, se lá no passado você não transformou água em vinho, transforma agora na frente da câmera. Aí ele, entendi. Se fez de, né? Deu uma de João sem braço. Entendi. Entendeu mesmo, entendeu que isso era falso. Se alguém tinha dúvida, ali esclarecia. Cuidado, porque o diabo, ele vai usar de todas as artimanhas. Está dizendo aqui, para que, se possível, ele enganar até aos escolhidos. Não se deixe enganar. Onde nós começamos, 1 de Pedro, né? Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Diga eu não. Diga eu não. Diga eu. Vou ficar firme na palavra do meu Deus. Aplauda Jesus, que ele merece. Jesus é poderoso. Diga graças a Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar em nome de Jesus. O diabo quer enganar os escolhidos. Aí o diabo vem e fala assim, Manuel, você é um cara que você toca bem, você é bom da viola, você é de Deus, hein, cara? Você é de Deus, você toca bonito para Jesus. Mas você pode ganhar um dinheirinho também, você não precisa deixar a igreja. Mas tem um barzinho ali, um restaurante, sexta-noite, só na sexta. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, você é de Jesus. Na sexta-noite você toca o forró pra gente. Você vai ganhar dinheiro, sustentar sua família, comprar carro zero e não vai deixar de ser de Deus. Olha o diabo aí. E tem muita gente que fala assim. Eu conheço pessoas, músicos, de dentro da igreja, que hoje estão perdidos no mundo. E começou assim, não é só uma noite, é só para cobrir o cantor lá que faltou, é só para aquele evento, surge outro evento, surge outro, quando vai ver a pessoa está tomando pinga, está fumando, está se prostituindo, não
não vai mais na igreja, não acredita mais na palavra, acha que a palavra de Deus é coisa da cabeça de pastor. Irmão, cuidado. O diabo ele é astuto nas suas ciladas. Não deixe o diabo te enganar. Seja sóbrio, vigia, e Deus vai te abençoar. Amém?